Aleluia. Aleluia. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Jesus, tu és meu Senhor, meu Salvador, libertador. Jesus, tu me compraste por um preço de sangue na cruz. Eu sou teu, eu sou teu. Faz de mim o que quiser. Quero ser instrumento em tuas mãos para realizar obras maiores que tu fizeste. Espírito Santo, enche a minha vida, dai-me poder, dai-me os teus dons, dai-me ousadia para pregar tua palavra, usa-me onde tu quiseres, faz, Senhor, que eu seja a diferença onde quer que eu esteja, Senhor, usa-me, usa-me. Oh Deus maravilhoso, que venha o teu reino, Senhor, e que seja feita a tua vontade na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Maravilhoso Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aí perto de você, abra ela no texto do Salmo 8. O Salmo 8, versículo 4. Salmo 8, versículo 4. A palavra de Deus, ela nos diz assim: pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o que é o filho do homem para que com ele te preocupes? Nesse salmo, o rei Davi, ele está contemplando os céus e as maravilhas que Deus tinha feito. E ele começa a ver as grandezas de Deus. Ele começa a ver tudo aquilo de maravilhoso que Deus criou, que Deus colocou para nós. E aí ele começa a se perguntar: Senhor, o que eu sou?
para que o Senhor se preocupe comigo? A minha vida, o que ela é, para que o Senhor se preocupe com ela, para que o Senhor queira que eu tenha uma vida boa. E é interessante que o próprio Davi responde a essa pergunta. A palavra de Deus, ela nos diz que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Mas em outro lugar, a palavra de Deus também nos diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sabe, então muitas vezes a gente fica se perguntando: Deus, o que eu sou? Né? O que eu sou para o Senhor se preocupar com todos os detalhes da minha vida, com tudo aquilo que eu tenho necessidade? Em outra versão desse mesmo salmo, ele fala assim: o que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Então a gente fica pensando: Senhor, nós somos tão pequenos, nós somos tão insignificantes, a nossa vida, para Deus, a nossa vida é tão rápida. Muitos de nós vivem 70 anos, quando muito vivem 80, 90. São raros os que chegam aos 100. Mais raros ainda aqueles que passam dos 100. E é interessante que tem muita gente que pensa que o ser humano nada mais é do que um simples animal racional. Dentro da biologia, dentro dos estudos, dentro da ciência, o homem é tido como um animal racional. É um animal com os mesmos hábitos dos animais normais, só que com a diferença de raciocinar, com a diferença de pensar, de criar. Mas para Deus, a palavra de Deus diz no mesmo Salmo, no versículo 5, ele diz assim: fizeste o homem um pouco menor do que Deus. Então nós não somos apenas um animal que pensa. Nós somos um pouco menor do que Deus. O mesmo Espírito Santo que enche Jesus para que ele caminhe aqui na terra e faça todos os seus milagres, é o mesmo Espírito Santo que enche a nós hoje. O mesmo Espírito Santo que estava com Deus, quando Deus utilizava a palavra que é Jesus, para fazer toda a criação do mundo. É o mesmo Espírito Santo que está sobre a nossa vida. É o mesmo Espírito Santo que está conosco. E que nos guia, que intercede por nós, que nos orienta, nos diz: olha, vai por aqui, vai por ali. A palavra de Deus então nos diz que nós somos feitos um pouco menor do que Deus. A palavra de Deus também nos diz que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos o direito, nós ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Sabe, para nós que já somos pais, no meu caso que já sou avô, a gente vê como a gente se emociona, como a gente se orgulha, como a gente se alegra, como a gente se preocupa com os nossos filhos, com as nossas netas, netos, bisnetas, bisnetos.
Imagina como Deus se preocupa conosco. Imagina como Deus se preocupa com você. Às vezes você acorda de manhã naquele desânimo, sabendo que você tem que pagar várias contas, sabendo que você tem que ir para o trabalho cumprir suas metas, cumprir as suas obrigações, cumprir aquilo que você tem que fazer, você tem que levar seus filhos na escola. Às vezes você tem que encarar aquele colega chato de trabalho que te enche a paciência. E aí você lembra, Senhor, eu sou teu filho. O teu Espírito Santo me reveste. O Senhor renovou as suas misericórdias somente para mim hoje. Elas são novas. O Senhor perdoa os meus pecados, as minhas falhas. O Senhor se preocupa com os detalhes da minha vida, até onde eu vou estacionar meu carro, até onde eu vou descer do ônibus, do metrô, se vai estar chovendo, se não vai. Deus se preocupa com todos os detalhes da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Mas você sabe que tudo isso depende da perspectiva que a gente enxerga a nós mesmos. E aí eu quero fazer uma pergunta para nós aqui hoje, para nossa reflexão, para a gente meditar um pouco. Como que a gente tem nos visto? Como que a gente tem enxergado a nós mesmos? Será que a gente se enxerga como filhos de Deus? Será que a gente consegue se enxergar como filho de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, lá no Novo Testamento, no capítulo 8 do livro de Lucas, os versículos de 5 a 16. Nós não vamos ler tudo, mas eu quero fazer menção a esse texto. É um texto bem conhecido, é a parábola do semeador. Só que eu quero trazer a parábola do semeador hoje para nós numa visão diferente. Porque a parábola do semeador, ela diz que aquele que é o semeador, ele saiu a semear. O semeador aqui no caso é Deus. E a semente que ele está lançando é a sua palavra. E o texto nos diz que quando ele joga a semente, parte daquela palavra, parte daquela semente, ele cai à beira do caminho. E ali aquela semente é pisada e as aves do céu comem a semente. E a semente ela não penetra. Outra parte da semente ela cai no chão, no solo, mas em cima de pedras, em cima de espinhos. E quando ela nasce, quando ela germina, quando ela brota, as plantas secam porque a raiz é muito curtinha, a raiz é muito pequena, ela não tem profundidade, ela não busca água. Outra parte cai entre os espinhos que crescem com ela e sufocam. Mas tem uma parte que cai numa terra boa. E nessa terra, a raiz dela é profunda, ela encontra água, ela encontra nutrientes, e ali ela germina, ela brota e ela dá frutos. Bastante frutos, a 30, 60 e a 100 por um. Cada semente plantada dá 30 frutos, dá 60 frutos e dá 100 frutos.
E eu fiquei pensando aqui, por que que existem esses terrenos? Por que essa diferença de terrenos? Aquele que cai à beira do caminho, que a semente cai à beira do caminho, é aquele que vai no culto e fica prestando atenção no celular, fica batendo papo com a pessoa que está do lado. Ele não está interessado na palavra, ele está interessado em fazer amigos, em curtir o momento. Ele não está interessado em Deus. Ele ouve, mas a palavra não entra nele. Então, ela fica à beira do caminho, ela fica jogada, a palavra fica jogada. E a gente sabe que palavras jogadas ao vento, elas são levadas e não cumprem aquilo que tem que cumprir. Esse é aquele que está à beira do caminho. Ele não ouve, ele está ali, mas ele está disperso, está olhando para outras coisas. Ele está mais preocupado com as coisas desse mundo do que qualquer outra coisa. A outra parte cai em cima de pedras. Ou seja, a pessoa está ali, ela está escutando a palavra, mas de repente, por alguma falta de atenção ou por alguma dificuldade de entender o que a palavra está dizendo, ele não entende, aquela palavra não desce, ela não vai para o espírito dele, ela não germina, a raiz dela não desce. Então ela fica só na superfície. Muitas vezes essas pessoas aceitam Jesus ali na primeira, por impulso, por emoção, e depois eles desistem porque eles não aguentam as provações, eles não aguentam as dificuldades, eles não aguentam o processo de amadurecimento em Deus. O outro cai entre espinhos. A palavra de Deus, ela chega em você, mas você é uma pessoa que não quer ficar mal com os amigos do colégio, não quer ficar mal com os amigos do trabalho, não quer ficar mal com o pessoal do futebol. Então, esse povo que não tem a palavra de Deus sufoca a palavra de Deus que está em você. Os amigos do colégio, os amigos da escola, a opinião deles é mais importante do que a palavra de Deus. E por isso a palavra não frutifica, a palavra não vai para frente. Ela é sufocada, ela fica ali presa, como se você fosse o agente secreto de Deus. Você é crente, mas ninguém sabe. Porque se souber, meu Deus, o que eles vão falar de mim? O que eles vão pensar de mim? Mas graças a Deus que tem a terra boa. Tem a terra boa que recebe a palavra desce no espírito, essa palavra germina, ela dá frutos. E aí você fica pensando, mas por que dá frutos a 30, a 60 e a 100? Por que não é todo mundo 100%? Por que tem um povo que é 30, tem um povo que é 60 e tem um povo que é 100%? É porque tem um povo que leva a palavra mais a sério, ora, jejua, lê a Bíblia, aprende, corre atrás para buscar a Deus, para se encher do Espírito Santo. Esses produzem frutos a 100%. Tem aqueles que já começam a questionar a palavra. Ah, mas eu não preciso jejuar. Ah, mas isso aqui já não é para o nosso tempo.
E aí, de repente, você começa a produzir frutos a 60. E tem aqueles que... O crente Raimundo, né? É um pé na igreja e um pé no mundo. É uma parte aqui, uma parte ali. Esses produzem frutos a 30%. Agora, o que eu realmente quero chamar a atenção nessa palavra, nesse texto de Lucas 8 e no texto do Salmo 8, é que tudo depende de como nós enxergamos o que Deus faz em nossa vida. Quando a gente escuta a palavra de Deus, o que ela vai produzir em nós depende de como nós estamos enxergando, de como nós estamos ouvindo, do tanto que nós estamos dispostos a nos entregar a Deus. O tanto que nós estamos dispostos a cumprir a palavra de Deus, a seguir os mandamentos de Deus, o quanto nós estamos dispostos a obedecer a Deus, a permitir que Jesus reine, cuide, guie a nossa vida, a permitir que o Espírito Santo seja o nosso guia 100%, a permitir, como diz no Salmo 23, que o Senhor seja o nosso pastor 24 horas por dia e não só esteja como nosso pastor no domingo quando nós vamos à igreja. Isso aqui demonstra para nós que existe uma interação entre Deus e nós. Deus faz a sua parte, semeando a palavra no nosso coração. E nós precisamos fazer a nossa parte, recebendo essa palavra, cultivando essa palavra dentro de nós, entendendo o que essa palavra quer dizer para nós. É por isso que Jesus fala: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus não está falando em ouvidos naturais, ouvidos físicos, não, porque ouvir a palavra só não ouve aquele que é surdo. E muitas vezes o surdo, ele lê os lábios e entende a palavra melhor do que aquele que está ouvindo. Jesus está falando dos nossos ouvidos espirituais. Jesus está falando dos nossos ouvidos internos. O nosso ouvido do Espírito, aonde nós acolhemos a palavra de Deus e entendemos a palavra de Deus e passamos a viver a palavra de Deus, botando ela em prática. Sabe, para ser um bom cristão, para ser um crente, não basta a gente ir ao culto no domingo, na quarta-feira e nas células, ou mesmo até ensinar na escola bíblica. Nós temos que viver a palavra de Deus. As pessoas, ao olhar para nós, elas precisam enxergar Deus na nossa vida. As pessoas, ao olhar para nós, precisam enxergar que existe uma diferença em nós. Nós precisamos nos posicionar como terra fértil, como aquele que recebe a palavra e dá frutos a 100 por 1. Então tem que ter como é que eu posso dizer aqui? É uma troca. Deus vem e semeia a palavra e a gente vem e entende a palavra, acolhe a palavra, recebe a palavra num terreno fértil e a partir dali a gente começa a viver a palavra. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos entender que existe a parte de Deus, mas também existe a nossa parte. Não adianta a gente orar e falar: Senhor, faça isso para mim. Não, nós temos que fazer a nossa parte.
Nós temos que fazer aquilo que nos é dado para fazer. Em todas as coisas que Deus vai nos abençoar, nós sempre temos uma parte aonde nós temos que agir, aonde nós temos que atuar, aonde nós temos que aprender, que nos encher do Espírito Santo, nos encher do poder, aonde nós temos que orar, que jejuar, a fim de receber aquela bênção. Glória a Deus, aleluia, que essa palavra penetre no seu coração. Que o Espírito Santo possa pegar essa palavra no seu ouvido e levar até o seu espírito, fazendo do seu espírito um terreno fértil para receber essa palavra, a ponto de que você dê frutos. Sabe, todo aquele que é salvo, todo aquele que é de Deus, precisa dar frutos. A palavra de Deus diz que a árvore ela é conhecida pelos frutos que ela dá. Isso quer dizer que não existe filho de Deus, não existe crente, não existe cristão que não dê frutos, porque a árvore é conhecida pelo fruto que ela dá. E eu quero te fazer uma outra pergunta agora. Quanto tempo faz que você não ganha uma pessoa para Jesus? Quanto tempo faz que você não prega a palavra de Deus para alguém e você traz essa pessoa até a presença de Jesus? Quanto tempo faz que as pessoas que trabalham com você, que estudam com você, não olham para você e veem a diferença de Deus em sua vida? Isso é uma coisa que eu quero deixar para que a gente pense sobre isso. Nós precisamos dar frutos. Nós precisamos trazer as pessoas para Jesus. Porque o nosso trabalho é trazê-las para Jesus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem converte é o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos trazer as pessoas. Nós somos os canais que levam a palavra de Deus até as pessoas que necessitam ouvir. Seja pela internet, seja pessoalmente, seja através do nosso testemunho, seja através do que for, mas nós somos os canais para levar a palavra de Deus até onde Deus quer que ela chegue. Que a gente possa se colocar diante de Deus, disponíveis igual Isaías fez. Isaías chegou diante de Deus e falou: Senhor, envia-me a mim, eu vou fazer a tua obra, envia-me a mim, eu irei. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, o seu trabalho, a sua escola, esteja sobre as pessoas que te rodeiam e que você ama. É o que eu desejo em nome de Jesus. Que você seja tremendamente abençoado por essa palavra. Que essa palavra venha a arder no teu coração e fazer com que a partir de agora você dê frutos. Você comece a viver e colocar em prática a palavra de Deus que você ouve todos os dias, todas as semanas. E que essa palavra possa fazer a diferença na sua vida. É o que eu desejo em nome de Jesus. Que o Espírito Santo encha a tua vida cada vez mais. Que os dons do Espírito Santo estejam sobre você. Que você, ao colocar a mão e orar por pessoas, as pessoas sejam curadas. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus.
Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o canal. Nos ajude a levar essa palavra até longe, aonde Deus quiser que ela chegue. Em nome de Jesus, seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra, mande para os seus contatos, para as suas redes sociais. Permita que outras pessoas escutem a palavra de Deus cada vez mais. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. É o que eu desejo a você. Em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você. E até o próximo vídeo.